porta vos serei abertos. Amém? Amém. Posso sentar. Nem louvado seja o Senhor, nem uma palavra profética, uma palavra que todos nós conhecemos, uma palavra que ela transforma bênçãos e vitórias e conquistas na minha vida e na sua vida. O Senhor, Ele contempla a sua vida, contempla a minha vida, e Ele se transforma na sua vida uma bênção, uma vitória, porque Ele é o abençoador, Ele é o consolador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem um plano e os projetos na mão do Senhor. Nada passa despercebido na presença do Senhor que não chega nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vejo esse versículo como um canal de bênção na minha vida e na sua vida, para que nós podemos alcançar a grande promessa que o Senhor tem esclarecido na minha vida e na sua vida, né? Para que nós podemos buscar o Senhor até quando podemos achar. Se nós buscar o Senhor, bater na porta, o Senhor vai entrar e vai saciar comigo e com você. Mas nós temos que bater na porta, nós temos que tomar esse versículo, que o Senhor é talentoso, bondoso. O Senhor chamou nós por uma grande promessa na minha vida e na sua vida, para suprir as minhas necessidades e as suas necessidades. Nós não podemos tomar em vão o nome do Senhor e não praticar o nome do Senhor, ou praticar o nome do Senhor em vão, para que as coisas que o Senhor nos ordenado dentro das Sagradas Escrituras, que não se cumprisse na minha vida e não se cumprisse na sua vida. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e nós demos crédito na palavra do Senhor, e nós obedecemos a palavra do Senhor, e nós batemos nestas portas, entramos na comunicação com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Atos 8:8: primeiramente chegares até a mim, que depois eu chegarei até vós. Não tem como de nós buscarmos o Senhor se nós não chegarmos até a Ele. De que forma que nós vamos chegar até Ele? É invocar o Senhor na oração. Nós temos que descer na oração para que nós podemos encontrar com o Senhor. No livro de Atos 8:8 tem uma comunicação entre o homem e Deus, e tem outra comunicação no livro de Isaías 59, que farei a divisão entre o homem e a mulher, que é o pecado e a vaidade e as iniquidades. Farás a diferença de servir o Senhor, de parar com as promessas do Senhor, que se encontra no livro de Isaías 59, 1 e 2. Mas no livro de Mateus 7:7 abre um link de uma promessa gloriosa na minha vida e na sua vida, e nós temos que correr atrás. Nós temos que invocar o Senhor a todo tempo da sua vida, a todo tempo da minha vida. Nós temos que se curvar diante do Senhor. Nós temos que reverenciar o Senhor todos os dias da nossa vida, porque Ele é mestre, Ele é o Senhor. Ele formou tudo porque Ele é o Senhor. E às vezes nós queremos algo e nós só pedimos, e nós não entramos na comunicação que nós precisamos de falar com o Mestre. Nós precisamos de falar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como dele abrir uma porta para ti, uma porta para mim, se nós não descer na presença do nosso Deus, Criador do céu e da terra. Se nós pedimos certos, para que nós não pedimos errados diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
De que forma que o Senhor vai nos abençoar poderosamente? É nós servirmos o Senhor, é nós invocar o Senhor. Quando nós for invocar o Senhor, serei tarde demais para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos procurar recurso e não vai ter recurso. Nós vamos querer invocar o Senhor, nós não vamos mais encontrar o Senhor. Porque se eu e você não fazer uma preparação para que nós seremos abençoados da parte do Senhor, não é por causa de mim que você vai ser abençoado, não, é você mesmo que vai ter que plantar. Você é a semente, você é uma semente que vai dar fruto, e o fruto vem de você, e o Senhor significa a terra, para que nós podemos plantar. Nós temos que cavar um buraquinho e colocar semente, porque o Senhor Jesus Cristo é a terra. Se você não plantar, você não vai ter a colheita nos dias para frente. Mas aquele que planta, aquele que prepara uma terra, ele sabe que ele preparou uma terra, ele sabe plantar naquela terra. E não serei diferente de você e de mim. Nós temos que plantar para que nós podemos colher. Vai chegar um dia da fadiga, o que nós vamos comer? O que nós vamos colher? Eu não plantei, e agora? Como é que eu vou sobreviver nos dias difíceis, nos ventos tortuosos que vem assolando a minha vida, a sua vida? Eu não plantei, e agora? Misericórdia, Senhor, é tarde demais. Por quê? Passou as promessas de Deus na sua vida e na minha vida. E por que não se cumprisse? E por que não está se cumprindo a promessa que o Senhor tem mandado na sua vida e na minha vida? Por causa de quê? Por causa da desobediente. O filho, ele obedece à voz do pai. Houve algumas traduções que Jacó amava mais o Senhor, mais o seu filho José. Não. A Bíblia diz, o texto disse que Jacó era alfaiate. Preste bem atenção. José não teve uma edificação de separação para o pai e para a grandeza dos filhos, de maneira nenhuma. Quero trazer um texto aqui para que nós podemos ser um filho qualquer diante do nosso Deus Criador do céu e da terra. Deus não faz acepção de pessoas. Jacó, quando ele era alfaiate, ele fez as tendas, ele fez as túnicas, me perdoa, para cada filho. Sobrou os retalhos. Preste atenção, depois você examina a sua palavra de Deus. E Jacó catou os tecidos. Olha, eu vou fazer uma túnica para José, só está faltando ele. E Jacó fez a túnica. E deu a veste para o teu filho. Não que o pai amava o filho mais do que os outros. O amor de pai e o amor de mãe é o mesmo. Por isso que José ficou diferente das vestimentas dos irmãos. Aonde que criou a obsessão pela vida de José. Mas eu quero frisar na sua mente, na minha mente, que José era obediente ao pai. Ele era temente ao pai. Ele saía para a labuta juntamente com os irmãos. Ele escutava o que o pai dizia. Se tu escutar o que o seu pai está dizendo para ti nesta noite, você vai ter vitória, eu também vou ter vitória. Porque o pai não vai dar conselho errado para o filho. O pai não vai colocar o filho a um caminho errado de maneira nenhuma. Aí entra a desobediência do filho para o pai.
Os irmãos de José eram desobedientes ao pai. O pai mandava, era desobediente, não fazia o que o pai pedia para fazer. E José não. José veio da velhice dele, o último filho, obediente ao pai, zelava das coisas do pai. Mas hoje os filhos querem ter o seu próprio discernimento. Não paga água, não paga luz, não compra arroz, não compra feijão, não paga internet, não paga nada, não limpa a casa, não lava banheiro, não faz nada, ainda quer opinar na vida do pai e da mãe. Errados. O filho obedece o pai, o filho precisa do pai e da mãe. O filho tem que ser exemplos e saber que acima dele tem um pai, acima do pai existe o soberano de todas as coisas, o Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Oh, meu Deus da glória, Deus está falando assim, Deus está falando assim. Não, mas eu vou fazer assim porque é do meu jeito. Vai, miserável, do jeito seu, que você não vai crescer, que você não vai sair do mal do pior. O Senhor chama você para a obediência, não é para a desobediência. José passou umas consequências na vida, na caminhada de José. Por quê? Mas ele era temente a Deus, ele ouvia a voz do Senhor, ele escutava a voz do Senhor, ele escutava o conselho de Deus para ouvir daquele coração, daquele jovem. Quando Deus chama Samuel, não serei diferente na obediência. Hoje Deus chama você, chama eu, e nós não queremos mais obedecer a voz do Senhor. Será mesmo que Deus chamou eu? Mas Deus não falou comigo. Ah, miserável, a palavra falou com você, a palavra te instruiu. A profecia melhor é a palavra de Deus no seu coração, no meu coração. Como Samuel era tão obediente, quando ouviu a voz do Senhor pela primeira vez, ele levantou e chegou até Eli e disse: o Senhor me chamou, não, volte e vai deitar. Vem de novo, Senhor chamando de novo Samuel. Levanta e vai até Eli de novo. O Senhor me chamou, não. Aí ele falou: não, para aí, é Deus que está chamando Samuel. Samuel, você precisa de um para te instruir, miserável. Você precisa um para te dar conselho para ti, para você caminhar na face desta terra. Sozinho você não caminha, sozinho eu não caminho. Samuel volta e vai deitar. Aí ele escuta a voz de novo. Ele escutou o conselho dele e disse, se prostrou, se colocou de pé e disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor da glória. Será que eu e você tem coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui, meu Pai, eu estou pronto para te ouvir, Senhor da glória. Eu estou pronto para fazer tua obra, Senhor da glória. Eu estou pronto para orar, Senhor da glória. Eu estou pronto para evangelizar, Senhor da glória. Eu estou pronto, Senhor da glória, Pai, para fazer tua obra, Senhor da glória, Pai. Os jovens, cheios da graça, cheio da presença de Deus. E não serei diferente desse jovem que estás aqui nesta noite. Não há mais uma preocupação na obra do Senhor.
E quando José estava no governo do pai, o pai ali administrava para os filhos e não deixava de fazer a ordenança de pai para aqueles filhos, mas só tinha um que trazia o bom exemplo para o pai. Às vezes o sonho tem o matados, a adversidade tem chegado na sua vida e na minha vida. O Senhor tem chamado diversidades, pessoas para a obra de Deus. Não escolhe idade para fazer a obra do Senhor. Às vezes Deus não vai usar uma ordenança em cima do púlpito, porque nós temos que respeitar a lei eclesiástica, mas para pregar o reino de Deus não tem idade. Para pregar o reino de Deus aí fora, falar do amor do nosso Deus, Criador do céu e da terra, não faz barreira diante do meu. É porque o jovem está desinteressado, não tem mais interesse de envolver na graça do conhecimento do nosso Deus, Criador do céu. Eu estou esperando ter idade. Que idade? Para fazer a obra de Deus não tem idade. Só tem uma lei eclesiástica dentro da casa de Deus, que é ministerial. Há 30 anos, 40 anos, você via a criança evangelizando, pregando o reino de Deus, juntamente com o pai e com a família. Hoje não existe mais isso. Hoje os filhos estão criados sem a ordenança do pai e da mãe. Quer ser o bambambam, está debaixo da asa do pai e da mãe. Você só vai opinar na sua vida depois que você sair de casa. Depois que você tomar a sua rede de 18 anos, a porta está aberta, meu filho. Agora você pode mandar lá fora, aqui dentro te respeita eu. Aqui as ordens são minhas. Quando um jovem passa a interessar a obra de Deus, a vida será diferente, porque a presença de Deus manifesta na vida dele. Quando ele abre a boca, quando ele conversa, eu tenho certeza no colégio, a nossa irmã Emes, o nosso irmão João, eu acho que tenho certeza absoluta, o nosso irmão Mael, não entra nas coisas do mundanismo, fala de Deus para os coleguinhas, pelos amigos, porque está envolvido na graça, está envolvido nas coisas de Deus. Quem está envolvido nas coisas de Deus tem que falar de Deus no mundo, tem que pregar as coisas do mundo. Nós não podemos entrar nas coisas do mundo, nós temos que pregar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, para que todo mundo veja que nós servimos o nosso Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Se eu peço ao Senhor e bater na porta, Ele vai abrir. Ele vai abrir. Hoje é difícil um jovem dizer: pastor, me dê a chave da igreja, eu vou lá orar lá. Eu estou com quase 23 anos na caminhada em Cristo Jesus. Só teve um jovem que veio orar na campanha 24 horas que nós fizemos, e pegou 1 hora aqui de oração. Hoje nós estamos mais preocupados com as coisas materiais, e não está dando certo para nós. Eis que eu estou à porta e bato. Às vezes o Espírito Santo está sufocado, querendo entrar em nosso coração, e nós fechamos as portas. Deixa eu ler de novo aqui. Mateus 7. Pedis-vos serei dados. Pedisse-vos serei dados. Você está pedindo? Você está acrescentando para Deus? Você está de joelho no chão, buscando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se você pedir, Ele vai te dar para você.
Mas cadê o compromisso de chegar até o Senhor, pedir para o Senhor? Deus, seja feita a vontade de Deus. Nunca vai se cumprir essa profecia na minha vida. Vai ficar do jeito que nós está. Nem vai aumentar, e nem vai acrescentar, e nem vai diminuir. Porque é nós que temos que invocar o Senhor, buscar o Senhor. Aí nós não queremos mais buscar o Senhor. Não. Nós não queremos mais. Tudo que provém vem da oração. Se nós buscar bater na porta do Senhor, nós vamos receber. Antigamente o jovem era batizado com o poder do Espírito Santo. Hoje não existe mais batismo do poder do Espírito Santo dentro da casa de Deus. Por que não existe mais o batismo do poder do Espírito Santo? Porque não santifica. Está podre por dentro, sujo por dentro, o coração está contaminado, às vezes por fora está limpo, igual o sepulcro caiado. Como que vai habitar o Espírito Santo no seu coração, no meu coração? Nós temos que santificar na presença do nosso Deus. Bate o interesse de você buscar o batismo do Espírito Santo? Para que nós podemos buscar o batismo do poder do Espírito Santo, nós temos que renunciar. Como que o jovem vai ser batizado com o poder do Espírito Santo se não vai fazer renúncias? Se nós olharmos na vida de José, não vou ler que você está aqui. José teve uma história. José foi correndo de prostituição, saindo de prostituição, foi aprisionado, mas ele não negou Jesus Cristo de Nazaré. Ele ficou ativo, porque sabia que as coisas terrenas iam se passar. Ele preferiu ficar nas mãos do nosso Deus Criador do céu e da terra. Hoje não. Hoje você não veja um jovem cheio da graça, cheio do poder de Deus, porque a nossa casa está contaminada. A nossa casa não está sendo uma casa de ordem e decência diante do nosso Deus. Porque se essa nossa casa, no livro de Salmo 127, se nós não edificar nossa casa, e vão e sente nela. Nós temos que edificar nossa casa, consertar nossa casa, para que nós podemos ter esses dons, esse batismo, o poder do Espírito Santo. Nós temos que ajudar o jovem dessa maneira. Começa dentro da nossa casa. A igreja começa dentro da nossa casa. Como que nós vamos buscar o Senhor só aqui? E lá em casa nós não somos igreja, nós não somos membro, nós não somos corpo, Espírito do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, não. Antigamente, se você olhava no meio da igreja, você via as crianças falando em mistérios, daquele tamanhozinho, Deus usando como profeta. Cadê os dons? Cadê os talentos? Ou você vem para a casa de Deus como encontros? Não, eu vou lá para me adorar o Senhor. Eu vou lá para me ser tomado nas mãos do Senhor, para me ser instrumento nas mãos do Senhor, porque o Senhor precisa de mim, para me usar eu para falar com fulano com Betano. Mas para isso eu tenho que renunciar a Deus de criança. Não tem como do Senhor manifestar a sua glória, a sua graça, a sua unção poderosamente na nossa vida, de nós trabalhar aqui, usar aqui o Senhor, e no meio, nós estamos no meio do mundanismo, compartilhando de qualquer jeito, de qualquer maneira. Que crentes que nós somos? Nós temos que fazer uma preparação.
Para servir a Deus, nós temos que fazer uma preparação de corpo e alma e espírito. Eu tenho que me entregar para o Senhor. Eu não posso servir Deus e o diabo. Dos dois nós temos que separar um. Ou nós serve Deus, ou nós vamos servir o diabo. Se eu pedir para o Senhor, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai dar, mas nós não pede. Se meu povo chamasse o meu nome e se humilhasse, se convertesse dos maus caminhos, eu virei do céu e sararei as tuas feridas. Porque o meu olho e o meu coração está fixado aqui neste lugar. O Senhor está aqui. É uma promessa para mim e para você. Se nós vir orar, se nós vir buscar o Senhor, você acha que o Senhor vai deixar eu e você eu sair de mão vazia? De maneira nenhuma. Ele não é serpente. Ele é água viva, água que apaga fogo, água que sacia a minha sede. Alabaxerei pecarabás, alabaxerei pecarabás, libica xarai xerei pecarabás, xarabá xerei pecorabás. Deus, Ele tem uma palavra no seu coração, uma palavra no meu coração. Sabe por que você está aqui hoje? Porque foi o Espírito Santo que trouxe você aqui. Que eu e você depende da palavra de Deus. E o inimigo está furioso comigo, com você, porque nós estamos perto de receber as bênçãos, a vitória do Senhor. Já estou terminando. Olha para trás, já estou terminando. Eu termino em cima do horário. Nós temos que perceber que o Senhor é atento na sua vida e na minha vida. E se nós pedir para o Senhor com reverência, será que nós pedimos com reverência? Será que nós pedimos com reverência ao Senhor? Estou falando geral, nós. Será que nós pedimos com reverência ao Senhor? Sem reverência, Deus não vai nos abençoar. Se nós pedirmos de qualquer jeito, de qualquer maneira, o Senhor não vai abençoar. Nós temos aí, Judas é um. Judas só trabalhava com o Senhor, porque não reverenciava Deus. Judas não. Agora, se nós reverenciar o Senhor Jesus Cristo, e se curvar diante dele, e falar com o nosso Senhor, é claro que Ele vai nos abençoar com algo do céu. Porque nós estamos reverenciando o nosso Pai. Nós temos que respeitar o nosso pai e a nossa mãe. É um dos primeiros mandamentos que está entregue para a minha vida, da sua vida, para que os últimos dias são prolongados na face dessa terra, para que nós podemos viver facilmente, abençoado por parte de Deus. Mas se nós não formos temente o pai, temente a mãe, e obedecer a voz do pai e a voz da mãe, nós vamos colher as aflições. Quando chegar na minha vida e na sua vida, vai ter as aflições, vai ter espinhos, para que nós podemos colher. Quem quer colher espinho, não planta amor, planta carinho. É tão gostoso você plantar o amor, porque você sabe que lá na frente você vai colher as maravilhas de Deus. Mas se você planta arrogância, se você planta tristeza, mágoa no seu coração, ódio, você vai colher as tempestades que vai chegar na tua vida. A conta vai chegar. A conta vai chegar para mim e você pagar. Não vai passar despercebido. Não vai passar despercebido. Não vai passar. Nosso irmão, filho do
cooperador dos David. Preste bem atenção. Deus vai te dar um livramento para você saber quem é Deus. Está chegando a hora de parar de brincar. Deus só vai te dar um susto para você saber quem é Deus, tá? O diabo está armando uma casinha para você. Ó, Deus fala para você. Você sabe o que é. Você cai se você quiser. Porque Deus é tão misericordioso que zela pela sua alma. Deus tem bom prazer na tua alma. Não brinca não. O diabo não. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Deus vai te dar um sinal, vai te dar um livramento. Fala, Deus, obrigado. E essa saída nunca mais vem. Aí você vai ver, fala, Deus é Deus. Chegou um momento de não brincar mais com Deus. O momento oportuno da sua vida no mundo já está acabando. Já está acabando. É tempo da vida de todo mundo acabar o tempo do mundo para servir a Deus. Operador, ele só entra na barganha se ele quiser. E Deus avisou ele e avisa ele antes de acontecer. Não é à toa porque você está aqui. Deus quer te dar mais livramento. Amém, igreja? Amém. Coloca de pé, coloca de pé, coloca de pé. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E nós estamos aqui, procura na igreja. Procura na igreja. Onde que Deus mostrava o Senhor para mim, nada será legal. Depois eu vou falar do seu pai. Procura na igreja, quanto mais rápido possível. A vida é boa. No cabo da enxada, no cabo do enxadão, no cabo do motosserra, no laço, no trator, no caminhão, no escritório. É bem tão gostoso de trabalhar. Mas tem momentos difíceis que vem na nossa vida para nós sofrer. Prisionados, enfermos em cima de uma cama. Ninguém quer isso para ninguém. E nem Deus. Às vezes brincamos demais com o nosso Senhor. O nosso Senhor, dentro das Sagradas Escrituras, Ele mata, sara e fere.